Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, obrigada por participar da 15ª edição da Expolog, Feira Internacional de Logística. Seja muito bem-vindo ao seminário Oportunidades para os Jovens Profissionais na Logística. Em um ano tão desafiador como está sendo de 2020, a reinvenção da empregabilidade é o nosso tema central. Cases inspiradores, jornadas de sucesso, a crise geradora de oportunidades e muito mais. São mais de 20 palestras, uma programação instigante, com palestrantes incríveis e feita especialmente para você, jovem profissional. Aproveite! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo dia do seminário Oportunidades para o Jovem na Logística. Desde já, nós agradecemos pela sua presença, você que está no estado do Ceará, em outros estados do Brasil e até em outros países. Assistiremos agora ao lançamento da publicação Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria Cearense, Logística. Conheça o nosso convidado. Olá, primeiramente queria agradecer essa oportunidade de apresentar aqui em nome do presidente Ricardo Cavalcante e também do líder do Observatório, Sampaio Filho, um pouco do trabalho do que o Sistema FIEC, a partir do seu Observatório da Indústria, tem feito no que se refere ao mapeamento de perfis profissionais de futuro, ou seja, a gente prospectar um pouco do que o segmento logístico, mas também de outros segmentos estratégicos para o desenvolvimento do Estado demandarão ao longo desses próximos anos. Antes de entrar nesse tema específico, eu queria apresentar, para quem não conhece, um pouco do Observatório e também para poder contextualizar de onde surgiu o interesse por essa temática, e por que também trabalhar a área logística, que é tão relevante para o desenvolvimento do Estado. Então, o Observatório como um todo, ele foi idealizado e vem atuando já há vários anos no sistema FIEC, muito com o propósito de transformar a informação no potencializador das relações entre empresas, governo, academia, sociedade civil organizada, garantindo assim que a gente tenha subsídios nos mais diferentes níveis para a tomada de decisão mais assertiva e que, óbvio, isso se transforme em qualidade de vida para os cearenses e competitividade para a nossa indústria. Nesse sentido, o papel de acompanhar as transformações ela é essencial para conseguir reposicionar competitivamente o nosso Estado e dar direcionamentos estratégicos para essa tomada de decisão. E, nesse sentido, acho que um dos pontos também interessantes a destacar são as duas áreas de atuação do Observatório da Indústria, tanto a prospecção de futuro, onde aqui a gente utiliza uma série de metodologias como a prospectiva estratégica, o design thinking, para coletivamente reunir diversos representantes de empresas, institutos de pesquisa, centros de P&D, diversas secretarias de Estado, entidades do governo federal ou municipal, para então pensar juntos um futuro desejado.
E, nesse sentido, a gente começou exatamente elegendo os setores estratégicos para o desenvolvimento do Ceará, né, pensando aí num horizonte de 10 anos, onde exatamente o tema da logística surgiu como um potente vetor de transformação para a sociedade cearense, né, capaz aí de trazer e contribuir para o desenvolvimento do Estado e transformar não só, né, em ganhos de competitividade para a nossa indústria, mas também como uma atividade econômica em que nós teríamos diferenciais para buscar para contribuir também para o nosso próprio desenvolvimento. Feito isso, construímos agendas de longo prazo. Eu vou apresentar rapidamente algumas questões das rotas estratégicas e uma série de trabalhos que temos feito atualmente, né, sempre com esse desejo de direcionar um futuro que de fato seja desejado por nós cearenses, para que então a gente garanta uma coesão de ações, né, entre Sistema S, entre governos, entre empresários e academia, para, através de ações sinérgicas, a gente garantir a implementação desse futuro desejado. Por outro lado, não só para construir esse futuro, mas para garantir o acompanhamento e a assertividade dessas ações, a inteligência competitiva é um passo essencial no sentido de municiar esses tomadores de decisão de informações, né, estratégicas para subsidiar essas tomadas de decisão. Então, através da ciência de dados, de analytics, inteligência artificial, o Observatório tem trabalhado em disponibilizar para a sociedade uma grande quantidade de informações, né, visualmente atrativas e que possam exatamente cumprir esse papel tão relevante. Também atuamos hoje, tanto internamente como também ajudando a nossa indústria em aspectos relacionados à transformação digital, né, onde a gente destaca a automatização de processos de coleta de dados para garantir essa disponibilização praticamente em tempo real após a divulgação do governo dessas estatísticas tão relevantes, a utilização de algoritmos que possam hoje, né, através desses algoritmos desenvolvidos, a gente já consegue mapear no Ceará as indústrias que precisam do apoio do Sistema S, e do SESI, SENAI e IEL, para se tornarem mais competitivas, assim como já predizer exatamente a ajuda que ela precisa do sistema FIEC para auxiliar nesse processo de ganho de competitividade. E óbvio que para as empresas isso também é aplicado, seja municiando um trabalho de vigilância tecnológica ou mesmo vigilância de mercado, garantindo então a informação, como a gente disse, para a tomada de decisão estratégica. Hoje temos um Data Warehouse com mais de 1 trilhão de registros de dados, né, com ênfase aí no nosso estado, mas também com informações mundiais e nacionais. Uma equipe multidisciplinar focada em ter, de fato, uma visão holística sobre os principais problemas e dificuldades das nossas empresas e da nossa indústria e, óbvio, tornando isso em soluções simples para a tomada de decisão, onde a gente conta com a assessoria da Gartner para garantir a aplicação de boas práticas internacionais no que se refere à tecnologia. Outro ponto interessante para falar é que hoje essas mais de 30 bases de dados já são disponibilizadas no nosso site, né, em dashboards, mas óbvio, hoje o Observatório conta com mais de 100 bases em seu Data Warehouse para exatamente auxiliar esses tomadores de decisão. E, de qualquer forma, se você tem interesse e ainda não conhece esse trabalho, esses dashboards com informações também sobre o segmento logístico, sobre comércio exterior, os principais segmentos industriais, perfil de nossos municípios e região, tudo isso está disponibilizado gratuitamente através do nosso site, onde você pode acessar e ter essa informação cotidianamente. Então, esse é um pouquinho do observatório, um pouquinho das soluções que têm sido desenvolvidas, customizadas para responder esses desafios cotidianos da nossa indústria e das organizações aqui do Ceará. Entrando um pouquinho mais nas entregas da prospecção de futuro, e aí entendendo que quando a gente construiu esse mapa de desenvolvimento de longo prazo, né, para o segmento logístico, onde eu tenho aqui
em cima exatamente a visão de futuro, né, da logística competitiva e multimodal, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, e tem ações de curto, médio e longo prazo, seja para o modal aeroviário, rodoviário, produtos e serviços logísticos, enfim, garantindo essa visão ampla sobre o setor logístico. A gente garantiu, então, primeiro, uma definição clara de papéis e de ações necessárias para a concretização desse futuro, né, e garantir um entendimento coletivo do papel do governo, do papel do sistema FIEC, do papel dos sindicatos patronais, das associações, da sociedade, das empresas e da academia para a concretização dessa visão de futuro. E uma das ações que surgiu não só no roadmap de logística, mas também em diversos outros setores estratégicos, foi o mapeamento e a prospecção desses perfis profissionais que serão demandados, né? Isso é muito pelo problema geral que existe no país e também no Ceará, onde basta a economia voltar a crescer a taxas superiores a 3%, que a gente tem o chamado apagão de mão de obra. Então, essa foi uma ação que foi elencada em diversos setores, né? Então, não só do logístico, mas a gente tem aqui todos os segmentos considerados estratégicos para o desenvolvimento do Estado, onde foram construídas essas rotas estratégicas, não só a nossa indústria clássica, como, por exemplo, a indústria agroalimentar, o setor de construção, ou mesmo a indústria da moda em produtos de consumo, mas também temáticas extremamente inovadoras e capazes de gerar ganhos de produtividade e agregação de valor para a nossa indústria, como é o caso da biotecnologia, é o caso da tecnologia da informação e comunicação. E nesses mais diferentes setores surgia essa demanda da prospecção desses profissionais. Então, por isso, a justificativa de existência desse projeto. E lá também iniciamos todo um trabalho relacionado a, como eu expliquei para vocês, não só a sinalização desses caminhos de futuro desejado, mas dentro dessas visões de futuro que foram concretizadas, essa agenda convergente de ações, onde perpassa também um dos fatores críticos que foram elencados em diversas rotas é exatamente o capital humano, né? Então, a agenda de educação, ela perpassa e, óbvio, se a gente consegue transformar o capital humano do Ceará em um diferencial para a atração e desenvolvimento de nossas empresas, a gente consegue cumprir um papel extremamente relevante dessa agenda de desenvolvimento, até pelos exemplos que a gente tem não só recentes, mas históricos, onde diversas economias conseguiram gerar uma mudança brusca, né, e um ganho de competitividade e, consequentemente, de desenvolvimento através de mudanças, né, na oferta do capital humano, né? Algumas economias, cada um, óbvio, com suas estratégias, mas, em geral, o capital humano é um diferencial comum em diversos exemplos e cases de sucesso no que se refere a desenvolvimento no mundo. Também, nesse momento, a gente iniciou um trabalho forte de identificação de tendências tecnológicas, tendências de mercado, tendências sociais que impactam no dia a dia dessas empresas, né? E, óbvio, essas mudanças cada vez mais rápidas e aceleradas e, às vezes, mais intensas, também modificam os perfis profissionais, também modificam as habilidades profissionais necessárias, conhecimento que esses profissionais têm que ter e fazem com que também surjam diversas novas profissões. Então, o trabalho dos perfis profissionais para o futuro perpassam todas essas demandas e essas temáticas colocadas, né, de modo que, como eu expliquei, a gente tem essa contribuição para o desenvolvimento. E aqui a gente tem na tela essas diversas tendências tecnológicas mapeadas nas 14 rotas, onde a gente consegue ilustrar e ter uma visão, comum de tendências que também aparecem, em mais de uma rota, onde você vê aí quanto maior a letra, maior o número de rotas colocadas. Então, em produção mais limpa, por exemplo, aparecem praticamente as 14 rotas, nanotecnologia e muitas vezes questões ligadas à indústria 4.0, seja em um contexto mais amplo, como também em tecnologias específicas, como é o caso de Big Data, automação e robótica, internet das coisas, realidade virtual e aumentada. Tá? E, óbvio, todas as tendências de futuro para a logística também estão colocadas aí nesse mapa, e foi exatamente também uma primeira reflexão
que surgiu dessa mudança de perfis profissionais, que justificou exatamente esse início de trabalho, aí já com um horizonte mais longo, pensando aí até 2035, exatamente porque a gente sabe que muitas vezes umas mudanças no que se referem à criação de, por exemplo, né, uma nova pós-graduação, né, estruturação desse curso, aprovação a nível federal, quando se é de uma universidade a nível federal aqui do estado. A formação desses profissionais até eu colocar no mercado, muitas vezes ele extrapola o horizonte de 10 anos trabalhado na rota estratégica. Então, para a gente garantir essa visão ampla, né, e visões aí de tecnologias, inclusive, mais disruptivas, que vão ter impacto mais forte longe desse horizonte de 10 anos, a gente decidiu trabalhar com um horizonte temporal até 2035, sempre dentro desse objetivo geral de não só identificar os perfis, mas induzir a oferta formativa do Estado, ou seja, adaptar e casar essa oferta com a demanda de industriais, né? E aí, obviamente, não só identificar esses perfis que são demandados pelas organizações industriais, mas pela sociedade como um todo, e então ajudar as instituições que ofertam isso a adaptarem a sua oferta formativa, de modo que a gente possa antecipar, né, essas mudanças de demanda e preparar e de fato não responder apenas de forma reativa e em geral, às vezes até com alguns anos de atraso no que se refere à demanda que a indústria, que o setor logístico e que diferentes outras atividades econômicas fazem cotidianamente, tá? Então a gente consegue, através da inteligência coletiva, reunindo em um painel de especialistas quem vivencia o setor logístico hoje, né? Os principais empresários do setor, os principais acadêmicos do setor, autoridades, né, de governos e do terceiro setor que de alguma forma interferem ou podem, né, potencializar a competitividade e a concretização dessa visão de futuro, para discutir essa formação de mão de obra do Estado e o que é de ideal em termos de oferta. E aí um ponto acho que interessante para a gente alinhar é quando a gente está falando de perfis profissionais de futuro, a gente está falando de fato em um conjunto de capacidades técnicas, né, que os indivíduos deverão possuir para desempenharem suas atividades, sejam atividades atualmente inexistentes ou mesmo embrionárias, né? Uma vez que não faz sentido a gente estar aqui trazendo perfis que hoje já são uma realidade, a formação já é completamente adequada às demandas das atividades econômicas, então a gente tenta extrapolar isso para, de fato, novas ofertas. E quando a gente está falando também de perfis profissionais, é importante não confundir. A gente não está falando obrigatoriamente de futuras profissões. Elas, né, podem se tornar, mas não são obrigatoriamente futuras profissões ou futuros cargos ou mesmo futuros postos de trabalho. A questão principal é que eles devem, né, aprofundar dimensões do conhecimento de profissões já existentes. Também devem buscar responder a essas transformações e tendências sociais e tecnológicas que vêm ocorrendo, que foram identificadas para essas áreas promissoras do Estado. Também podem sinalizar uma nova profissão, ou seja, não são obrigatoriamente, mas isso pode ocorrer em alguns perfis profissionais específicos, sempre em resposta, né, a essa complexidade e dinâmica tecnológica existente no Ceará, e pensando isso também em um mundo cada vez mais globalizado, né, ainda mais pensando em logística, isso faz total sentido. Eles podem ser utilizados como um marco de referência para o planejamento de novos cursos, de novas ofertas formativas, e isso em novas disciplinas nos mais diversos níveis educacionais, seja o nível técnico, superior, pós-graduação, muitas vezes programas de extensão, enfim, pensando aí de forma bem ampla e não restringindo essa entrega para uma área específica da educação, tá? A gente traz aqui alguns números dos projetos, então hoje nos nossos perfis já publicados, já temos mais de 212 perfis profissionais identificados, tá? A gente já vem trabalhando em 10 diferentes setores estratégicos para, de fato, fazer essa oferta de forma ampla e reunindo, né, essa base de conhecimento para os mais diversos setores que são considerados estratégicos para o Ceará.
Óbvio, esse trabalho não é um trabalho do Sistema FIEC, é um trabalho coletivo, né? Além dos mais de 30 profissionais aqui do Observatório da Indústria, a gente contou com mais de 400 representantes de empresas, das principais instituições que formam a mão de obra no Estado, do governo, enfim, de diversas instituições para pensar coletivamente esse trabalho. Então, no final das nossas publicações, a gente tem a lista de todos os participantes que contribuíram, não só no painel de especialistas, mas também através de mais de 300 entrevistas realizadas, né, para aprofundar o conteúdo construído coletivamente, fazer as validações necessárias e o refinamento para que esse conteúdo chegasse de forma muito bem trabalhada para quem quer ofertar ou modificar a oferta formativa do Estado. Tá? E hoje já divulgamos 7 publicações. Aqui a gente tem a lista de setores e áreas em que nós já temos essa divulgação. Então, a economia criativa e turismo, setor da indústria eletrometalmecânica, energias renováveis, indústria agroalimentar, logística sendo lançado hoje, produtos de consumo e também a indústria da saúde. Além disso, já realizamos os painéis de biotecnologia, construções e minerais não metálicos, economia do mar, e trabalharemos também meio ambiente, água e tecnologia da informação e comunicação. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho nas entregas para o segmento logístico, né? A gente traz aqui todo esse trabalho que, como eu disse, foi construído coletivamente. Vou explicar um pouquinho para vocês de como organiza, né, esse perfil profissional, esse mais de 20 perfis que são lançados. A gente tem no alto ali, à esquerda de vocês, exatamente o nome do perfil profissional, da temática que a gente está abordando nesse perfil, né? No caso específico aí, logística omnichannel. Temos também um pouquinho abaixo a importância do perfil, ou seja, a justificativa que faz com que ele emerja e que, consequentemente, essa temática seja tão relevante para a competitividade do setor. Temos um pouco abaixo as tendências tecnológicas que também justificam, né, e de certa forma trazem a necessidade dessa adequação de oferta formativa nesse perfil profissional. As principais atividades que esse profissional ou esse grupo de profissionais, né, complementares vão desempenhar, assim como os domínios de conhecimento que devem ser dominados por esses grupos de profissionais. E um pouquinho mais abaixo, vou mostrar com mais detalhes, a gente tem esses indicadores específicos para esse perfil profissional. Que indicadores são esses? Desde da situação atual de oferta formativa no Ceará e no estado de referência no Brasil, né, que seja referência na formação desses profissionais. Então a gente consegue ver, por exemplo, se no Ceará a gente tem ainda é inexistente, né, essa oferta e a demanda por esses perfis, se é incipiente, se está em crescimento moderado ou mesmo em crescimento acelerado, né, para ambos. Além disso, a importância do perfil, né, o quão crítico ele é para a competitividade do setor, e já um horizonte temporal no que se refere a uma intensificação e um pico da demanda por esse perfil profissional. Então a gente consegue ter uma visão geral também de perfis em que talvez nós estejamos mais atrasados e que precisamos trabalhar de forma mais intensa ao longo desses próximos anos para adequar essa oferta formativa, tá? Nessas discussões, a gente trouxe uma série de tendências tecnológicas aplicadas, né, específicas para o setor. Então, aqui na nuvem de palavras, a gente consegue ver, né, diversas tendências aí que, com a digitalização da economia, emergem e vão transformar o dia a dia do setor. Então, conseguimos ver aí a questão da conectividade, que vai impactar, de fato, esses negócios. Big Data Analytics, também com essa grande quantidade de dados gerados por essas conexões, exatamente, né, máquina a máquina, automação e robótica, avanços tecnológicos, blockchain, que vai ter, né, enfim, uma série de tendências que vão modificar a realidade do setor e que, por isso, precisam dessa resposta. Então, cada uma dessas tendências está mapeada nessa nuvem de palavras. Quanto maior a palavra, maior o número de perfis em que essa tendência
está presente, tá? Eu trouxe algumas delas aqui, por exemplo, só para exemplificar de forma mais clara, desde questões relacionadas à mobilidade urbana, né, com esse crescimento no que se refere a megalópolis e, óbvio, esses grandes centros urbanos, Fortaleza é um deles, os desafios logísticos que são cada vez mais intensos, isso pensando já em cidades inteligentes, né, nessa vinda de uma série de tecnologias que podem ajudar a garantir não só a fluidez do trânsito, mas que possa ser possível, né, adaptar sejam semáforos, seja diversas outras tecnologias, ao acompanhamento em tempo real do que está acontecendo na cidade. Então a gente trouxe exemplos de outros países, trouxe o quanto essa tendência vai impactar e fez essa construção junto de diversos especialistas, né, da necessidade de ajuste na oferta formativa, na formação de profissionais para responder a essa realidade também para a mobilidade urbana. Assim como para a logística inteligente, que também tem muito de aplicações de diversas tecnologias relacionadas à transformação digital e que permitem, óbvio, mudanças no que se refere à aplicação de tecnologias na atividade logística e, óbvio, também vão demandar profissionais diferentes do que a gente tem hoje. Assim como o desafio inerente aos veículos autônomos, desde o que se refere à manutenção, assim como a própria produção desses veículos, e a gente trouxe aqui alguns exemplos interessantes. Acho que é um ponto de uma tendência aí que traz diferentes discussões, desde questões relacionadas à ética até, de fato, domínio de conhecimento mais ligadas à tecnologia, à mecânica, à física. A própria multimodalidade como aí uma tendência central, não só na própria visão de futuro, da rota estratégica, mas que é um desafio do setor, é um caminho sem volta que o setor deve desempenhar e que, óbvio, exige também um conhecimento técnico específico e que não poderia ter ficado de fora das discussões. A logística verde, questões relacionadas à sustentabilidade, logística reversa também tem um papel relevante nessas discussões, Então trouxemos também um material para discussão e, óbvio, descarbonização, pensando aí na meta já existente para diversos países dessa troca de uma base energética com base em recursos finitos para uma base sustentável e descarbonizada no que se refere a como mover toda essa enorme frota de transporte do setor. Então aqui nós temos exatamente os 20 perfis profissionais que foram mapeados na nossa publicação. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles também para não deixar a apresentação muito maçante, mas a ideia é que vocês possam, através do QR Code que vai ser disponibilizado, acessar com detalhes cada um desses perfis. Então, só para a gente repassar aqui o conteúdo desses perfis. Desde o perfil profissional, por exemplo, bem transversal, relacionado à automação e robótica, ciência de dados, a gente discutiu um pouquinho, mostrei para você também essas diversas tendências que a ciência de dados aí tem um papel extremamente relevante desses profissionais aplicados em diversas áreas e diversos segmentos das empresas do setor. Gestão da inovação como uma temática tão relevante em um contexto de mudanças tecnológicas tão rápidas. Alguns perfis profissionais específicos para realidades de algum modal. A gente tem tanto a logística aeroportuária, terminais inteligentes, portos inteligentes. Então são um exemplo também de questões mais específicas para áreas aí estratégicas do Estado. A logística omnichannel, também questões, como eu falei, relacionadas à sustentabilidade. Então, a gente tem perfis aí específicos para logística reversa, logística sustentável, questões relacionadas à mobilidade autônoma e até mesmo dentro dessas mudanças e dessas novas tecnologias trazidas pelo drone ou outras questões do tipo, no que se refere a modais disruptivos. Além disso, novos modelos de negócio e até pelo impacto que a manufatura aditiva vai trazer na realidade do setor.
planejamento e gestão avançados, bem como políticas públicas e regulamentações, né, pensando aí que, de fato, essas mudanças tecnológicas também vão necessitar de profissionais do setor público, de regulamentações e de planejamento com skills diferentes, né, com domínios de conhecimento também diferentes. Rastreabilidade e transparência, sistemas viários, supergrid logistics, a própria transformação digital e, óbvio, transporte e integração multimodal. Então, esses são os 20 perfis profissionais que estão à disposição, tá? Que, como eu disse, foram construídos coletivamente e que podem orientar essa mudança no que se refere ao perfil formativo. E a gente consegue ver também algumas questões essenciais no que se refere a domínios de conhecimento. Também não vou entrar nos detalhes, mas, como eu disse, com o QR Code vocês vão acessar todo esse conteúdo. O próprio Observatório da Indústria também se coloca à disposição para apresentar esse conteúdo nas nossas instituições formativas, sejam para professores, alunos ou mesmo para o RH das nossas empresas, para garantir, então, que, de fato, né, todo esse esforço coletivo de construção dessa base de conhecimento seja utilizado, né, no dia a dia, né, se transforme, de fato, em mudança na oferta de capital humano do Estado. Agradeço a atenção de todos, é um prazer enorme estar apresentando mais esse resultado, né, desenvolvido pela equipe do Observatório da Indústria, e fico à disposição para qualquer contato posterior e, como eu disse, a apresentação não só desse conteúdo, mas de todo o trabalho do Observatório. Muito obrigado.